Olá a todos, eu me chamo Isabela Primarques, sou aluna de graduação do curso de Engenharia Ambiental na Universidade Federal do Paraná e hoje eu vim aqui mostrar o tema do meu trabalho de iniciação científica, que foi orientado pelo professor Michel Manique. O tema do meu trabalho é a determinação experimental do coeficiente de dispersão longitudinal em rios. E como o próprio nome já sugere, o coeficiente de dispersão longitudinal em rios é a capacidade do rio de dispersar um composto ao longo do seu curso. E isso é muito importante para a gente poder fazer previsões sobre o comportamento de substâncias e, com isso, criar estratégias de gestão e de recuperação de rios. Como o nosso trabalho é um trabalho experimental, a gente foi até o Parque Tingui, em Curitiba, e despesamos um traçador fluorescente chamado Rodamina no Rio Barigui. A gente coletou amostras para poder fazer um gráfico de concentração ao longo do tempo. Utilizando o fluorímetro Ocaflur, a gente conseguiu ter as medições de concentração. E com esses dados, a gente conseguiu seguir o método da propagação. O método da propagação, ele se baseia nas leis de Fick, especialmente na equação de difusão fickiana. É um método muito bem quisto na literatura, foi criado por Fischer. E esse método nada mais é do que a gente colocou em uma tabela os dados que foram encontrados experimentalmente. Então, os dados de concentração ao longo do tempo, as distâncias, e com isso a gente conseguiu determinar, a gente calcula o que seria estimado para o ponto 2 e a gente compara com o que foi encontrado realmente no ponto 2 e com isso a gente consegue fazer uma estimativa do coeficiente de dispersão. A gente muda os valores do coeficiente de dispersão para que o erro entre o que foi encontrado no ponto 2 e o que foi calculado no ponto 2 seja o menor erro possível. Então, quando o erro do que foi encontrado para o que foi calculado for o menor erro, esse será o mais próximo do valor de coeficiente de dispersão que a gente consegue chegar. Esse foi o gráfico encontrado que a gente fez com a concentração ao longo do tempo. A gente pode observar que no ponto 1 o pico é um pouco maior do que no ponto 2. É para ser uma curva gaussiana com que a cada ponto, a mais ajustante que a gente vai indo, o pico vai diminuindo e a cauda vai se distanciando mais, para que cada vez fique essa curva menor. A gente não consegue observar tão bem isso no ponto 2. Pode ter acontecido por diversos motivos, desde por erro de análise mesmo, experimental, erros humanos, até por limitações que a gente tinha dentro do rio. A gente viu que no momento do rio tinha ele segurava muito da pluma e depois liberava, então a gente não teve esse fluxo tão bonito que deveria ter sido. A gente também tinha vegetações que não foram levadas em consideração e a gente sabia desde que quando a gente mediu a fluorescência do rio antes do experimento já tinha um certo nível de fluorescência que foi descartado nas hipóteses, né? A gente retirou ele depois nos cálculos, mas então tem vários motivos pelos quais o ponto 2 pode não ter saído como esperado. A importância de uma pesquisa como essa seria para, por exemplo, a gente ter um banco de dados que já tivesse o valor do coeficiente de dispersão longitudinal para vários rios e a gente pudesse ter uma ação mais imediata caso ocorresse o derramamento em algum rio. A gente já poderia saber em quanto tempo ele vai demorar para chegar, esse poluente vai demorar para chegar em tal ponto e quais medidas vão ser tomadas mais rápido. Então, esse trabalho serviu para a gente poder determinar um coeficiente no Rio Barigui e, claro, como um crescimento pessoal, para saber melhor sobre as propriedades de um rio. E a gente sabe que teve limitações no estudo que podem ser melhoradas em experimentos futuros. Esse trabalho não poderia ter sido feito sem a orientação do professor Michael e sem a ajuda da mestranda do professor Michael, que é a Maria Fernanda, e, claro, sem o apoio da universidade. Essas foram as referências utilizadas, que foi principalmente Fischer e Barbosa Jr. Barbosa Jr., inclusive, é um dos que diz que o método da propagação é um dos melhores métodos para ser utilizado. Muito obrigada e fico disponível para qualquer dúvida.